Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Chave na Mão, o nosso podcast de finanças e mercado imobiliário. Eu sou a Brenda, eu estou aqui com o Ramon, supervisor do ciclo financeiro, e com o Fábio, agente de vendas. Hoje nós vamos tirar todas aquelas dúvidas daqueles clientes que têm dúvida de como financiar o primeiro imóvel, sobre como funcionam os juros, amortização, Selic e tudo mais. Olha, eu também não conheço muita coisa, por isso que eu chamei eles dois, para poder nos ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Bora lá? Vamos sim, desde já conte com a gente, né, Fabão? Ramon, qual que é o primeiro passo para aquele cliente que quer sair do aluguel e financiar o seu primeiro imóvel? Olá, pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É muito bom para mim estar compartilhando aquilo que eu sei de melhor com vocês. Eu acredito que o primeiro passo é você vir com o coração aberto. Eu acredito também que seja anotar tudo aquilo todos os pensamentos, né, que você tem como curiosidade. Será que eu vou precisar do valor da entrada inicial? Será que eu vou precisar de um valor bem significativo? Então, desde casa, anota todas as suas dúvidas. Procura uma construtora séria, como a construtora Tenda, de preferência a nossa, pois aqui a gente tem consultores especialistas justamente para poder tirar todas as suas dúvidas. Eu acredito que esse planejamento já começa com a nossa organização interna. Sim, claro. E qual que é o planejamento financeiro que esse cliente precisa ter logo desde o início, quando ele surge essa ideia de vou comprar um imóvel? Eu acredito que tudo na vida são feitos de prioridades e conquistar o seu lugar no mundo vai exigir com que cada pessoa também faça lista de prioridades em relação ao que você tem como objetivo, ao que você tem como meta em relação à sua vida, né? Até mesmo porque o homem ele sofre, né? Porque ele precisa fazer escolha, né? Porque quando ele precisa fazer escolha, ele precisa renunciar a algo. Então, mas aqui ele precisa focar no objetivo dele, que justamente é conquistar o seu lugar no mundo. Eu acredito que é o momento dele priorizar essa conquista tão importante. Às vezes vai ter que se privar um pouco daquela saída, às vezes é daquele perfume, às vezes é daquela joia, para poder focar algo importante, algo que vai se valorizar cada vez com o passar do tempo, que é o seu imóvel. Eu acredito que é fazer uma lista realmente de prioridades. Isso, é isso mesmo, pessoal. Ó, aquela comprinha na 25 de março que você acha aí, R$10. R$10 é muita coisa. Vai guardando esses R$10 aí que vocês vão ver que a poupança vai encher, né, Fábio? De 10 em 10. Boa tarde, galera. Também deixa eu me apresentar. Eu sou Fábio Lima, né? Assim como o Ramon. O Ramon agora é super, né? Foi também agente de vendas, como eu sou. Mas só pegando como base, né, o que Ramon disse, eu acho que o primeiro passo, na verdade, além de tudo que o Ramon falou, também é a decisão. Porque assim, ó, tem muitas pessoas, Ramon, a gente aqui, que eu acredito que fica postergando demais para amanhã, né? Fica priorizando a comprinha, né, na Shopee, Mercado Livre, e fica deixando o sonho para depois. Eu acredito que tudo parte do pressuposto desejo. Quando você cria aquele desejo no seu coração, você cria aquela vontade, você vai atrás. Você acha, por exemplo, não é porque eu trabalho na construtora Tenda, né, mas uma incorporadora como essa que dá oportunidade, né, de você conquistar o seu espaço no mundo com maneiras mais acessíveis. Eu acho, então, que o primeiro passo é o desejo, né, depois a ação de procurar uma construtora como a nossa que a gente trabalha, e depois ser atendido por especialistas como a gente, né, que vai direcionar você para o caminho certo. E lembrando que a gente tem um diferencial, né, em relação até mesmo à concorrência, porque somos uma construtora que não só visa a lucratividade. Aqui a gente tem um mix de possibilidades, né, para justamente o cliente ter essa flexibilidade, ter essa conquista. E um dos nossos diferenciais é que a gente parcela, né, toda a entrada do cliente totalmente sem juros. Então, é um cliente que realmente faz jus à sua cultura, quer fazer com que cada cliente, de fato, conquiste seu lugar no mundo. É isso. Então, gente, já sabem, economizem, se planejem, que vocês também vão conseguir adquirir o imóvel de vocês. E quais os critérios para a pessoa que quer investir em um apartamento? Por onde que ela tem que começar? O que ela tem que olhar? O que você avaliaria? Eu acredito que o primeiro passo é ela respeitar os limites dela, até mesmo financeiro. Na maioria das vezes o cliente ele chega querendo comprar uma determinada região e isso não quer dizer que ele não vai comprar. Talvez não seja naquela região neste momento. Eu acredito que você respeitar os seus limites financeiros, até mesmo para poder
você tornar esse processo saudável, não um processo de preocupação, um processo de estresse. Não, eu acredito que respeitando seus limites financeiros e entendendo a sua possibilidade naquele momento, acredito que já é um primeiro grande passo para a sua grande conquista, né? Isso não quer dizer que futuramente ele não possa comprar naquela região, sem falar que os empreendimentos eles vão supervalorizando. Eu acredito que o grande primeiro passo e essencial é o cliente respeitar o limite dele financeiro. Só pegando mais uma vez o gancho, né, do Ramon, eu sempre digo aos meus clientes o seguinte, ó, primeiro a gente compra aquilo que a gente pode, que está em nosso alcance, depois a gente compra aquilo que a gente quer. E às vezes aquilo que a gente pode, talvez não é o que a gente quer no momento, está tudo certo. Isso não vale só para compra de imóvel, serve para tudo, né? Primeiro a gente faz aquilo que a gente pode, né, que a gente não vai se apertar, a gente vai se organizar tudo direitinho. Depois a gente faz aquilo que a gente quer. O bacana, né, com o Ramon, foi a gente vendo, hoje você ele sabe, daquele construtora tenda, é porque a construtora tenda, ela tem meio que esse perfil, né? Ela te dá a opção, mesmo sem você poder tanto, ter aquilo que você quer, mesmo sem você poder. Por exemplo, hoje, partindo do mercado imobiliário, né, pelo que a gente vê aí, a gente vê que a construtora tenda hoje, ela tem o melhor custo-benefício do mercado. Então ela facilita, ela faz com que aquela pessoa que não tem uma renda tão bacana, hoje consiga morar em uma localidade muito boa. Com segurança. Né? Com segurança e conforto. Então, eu acredito que uma das principais características para você poder dar esse primeiro passo é você primeiro entender o seu cenário, saber que hoje talvez você quer uma coisa que não está no seu alcance, mas que você consegue aquilo que vai atender suas necessidades. Eu acho que esse é o primeiro passo, é entender o que você está, não se conformar e correr atrás da sua melhor, entendeu? E eu também traria um tópico muito importante dentro dessa perspectiva, né, que a gente está abordando, que seria a você não se comparar. Eu acredito que você respeitar não só os seus limites financeiros, mas respeitar também a sua história como indivíduo também é algo muito importante. Porque na maioria das vezes você acaba indo fazer uma comparação totalmente injusta ainda até mais com nessa você fase mesmo. de rede social, né, que a gente vê muitos jovens aí adquirindo um apartamento de 1 milhão, falar, opa, as pessoas costumam se comparar bastante, e principalmente nessa fase de influenciadores, que a gente começa a ver vídeos sobre conquistas. Então é isso, pessoal, não se comparem, hein? Acho que essa é algo muito importante que a gente vê aqui, por exemplo, porque a parcela de tal cliente, do meu amigo ou do meu familiar ficou tanto. Gente, procura aqui o especialista da construtora tenda. A gente tem aqui uma equipe justamente preparada, que toma treinamento constante, justamente para poder fazer esse processo de uma forma fluida, né? Como o Fabinho aí acabou dizendo, né? A flexibilidade da construtora tenda, eu acredito que, além das flexibilidades, a construtora tenda, ela acredita, ela faz por onde. Então, se você se permite, esse sonho se torna realidade. Bom, agora vamos falar sobre Selic. Eu particularmente não entendo muito sobre isso, Ramon, sinceramente, mas houve alguns boatos aí sobre o Selic impactar no financiamento. O que você diz pra gente sobre isso? Pronto, a taxa Selic, ela é um termômetro da economia brasileira. É onde o cidadão ele vai saber como é que está a moeda, está supervalorizada, como é que está a inflação em relação a esse momento. Então, diante do programa Minha Casa Minha Vida, que são os nossos principais clientes, né, que vão comprar, que hoje são os clientes que têm uma renda até R$8 mil, mas existe já uma especulação no mercado imobiliário que essa renda vai subir para R$12 mil, porém não está nada no normativo ainda, certo? O que é que acontece? Na maioria das vezes, por isso que é importante você buscar conhecimento, né? Porque as pessoas estão indo só pelo indicador, que o indicador da taxa Selic em relação ao mercado imobiliário, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o indexador é o TR, sendo que esse indexador TR, ele de fato, ele tem variações, seja para mais ou para menos, porém não é um valor tão expressivo. O que chama a atenção da gente buscar esse conhecimento, porque a base do financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ela é fixa. Ela não tem alteração. Então, na maioria das vezes, o que está causando até mesmo insegurança em nossos clientes, né, é justamente se basear pelo indexador e não ter o conhecimento que a base do financiamento de juros ela é fixa. Então, na maioria das vezes, o que a cliente está deixando de comprar, tendo como referência o indexador, que ele pode variar a qualquer momento. Então, o momento importante do cliente estar comprando é agora.
porque a gente tem uma base fixa de juros, então ela não sofreu impacto, ela não sofreu alteração, e o indexador, né, ele vai ter independente do cenário, independente do momento. Lembrando, só pegando como gancho rapidinho, é o que o Ramon falou, o cara expert. Vocês manjam muito, né, cara? Muito obrigada. Lembrando, Ramon, que tem apenas uma pequena correção anual, mas nada que interfira diretamente em relação a no indexador, no indexador, que é o TR, que justamente independente, ele vai ter essa variação, mas não é nada expressivo, até mesmo porque o cliente está comprando dentro de um programa, que é o Minha Casa Minha Vida, ou seja, se ele deixa essa compra para um outro momento, aí sim ele pode ter na verdade, um ponto de alerta, eu diria, porque essa base fixa que a gente tem hoje, ela pode sim sofrer alteração e junto com ela o indexador também. Então o melhor momento para poder o cliente comprar é agora. Eu costumo dizer que a compra do primeiro imóvel é igual à felicidade. Ela na maioria das vezes não bate na sua porta 2 vezes. Então vamos falar sobre amortização. Quais as formas que o cliente tem de conseguir amortizar o seu imóvel? E como que isso pode ajudar ele no financiamento? Pronto, hoje o cliente, né, ele tem a tecnologia na palma da mão, porque a Caixa hoje ela disponibiliza um aplicativo chamado Caixa Habitação, onde ele vai poder amortizar o saldo dele devedor, da onde ele estiver, seja no trabalho, dentro de casa, enfim, utilizar de fato... também, qualquer momento que ele tiver também. Perfeitamente, uma informação importante que para poder ele amortizar o financiamento dele ele precisa estar ativo, certo? O financiamento do cliente estando ativo, ele vai poder utilizar o FGTS dele para poder amortizar, ele pode chegar a pegar uma premiação, uma parte do 10º, uma parte das férias, e o melhor de tudo é que o cliente hoje ele consegue amortizar apenas com R$50, a partir de R$50. Então, hoje, de fato, né, a Caixa também traz essa flexibilidade. Por que eu estou citando, Ramon, a Caixa? Porque hoje é o nosso principal, na verdade, principal e único banco parceiro. A única instituição financeira. Só pegando mais uma vez o gancho do Mr. Ramon. Eita, como pega o gancho! Tem que pegar para ter o norte. Geralmente, quando eu estou aqui atendendo os clientes, né, eu sempre mostro para ele aqui o que a gente consegue para ele, né? Que é comprar o imóvel dele do início ao final, com parcelas mais acessíveis, e a depender do perfil dele, quitando imóvel rápido. Ou seja, a gente dá para ele a receita do bolo. Você vai comprar barato do início até o final e quitando rápido, justamente com esses 2 modelos de amortizações. Você pode amortizar tanto na sua prestação quanto na parcela. Isso é a parte do Fábio, né? Cada agente de vendas tem um modelo, né, de como trabalha, de como apresenta a amortização. Eu sempre apresento para os meus clientes, assim que ele pegar as chaves, ele amortizar na prestação. Porque nesse período ele vai decorar o imóvel dele, né? Colocar o gosto como ele está. Se for, quando é casado, né? Esposa, geralmente a mulher gosta de dar aquele toquezinho, né, mágico para deixar um ambiente mais aconchegante para a família. E depois, né, quando passar esse período, aí, lógico, a depender do perfil, né, do cliente, como ele é organizado financeiramente, ele começa a amortizar no prazo. Porque ele vai quitar o imóvel dele barato do início até o final e de uma maneira mais rápida, entendeu? Mais veloz. Então a dica do mestre, né? Quando o Fábio ele traz essa perspectiva, o cliente ainda assim tem a flexibilidade de amortizar, que já é um grande ganho. O que o Fábio quis dizer? Que o cliente também tem a liberdade de escolher ou por prestação ou por prazo. E lá, antes dele optar por um ou por outro, ele consegue de fato ter essa simulação na palma da mão dele. Então, hoje é bem mais fácil, né? Antigamente, a gente não tinha essas facilidades que a gente tem hoje. Então, não tem desculpa, pessoal, para vocês adquirirem o imóvel de vocês, hein? A gente está tirando todas as dúvidas aqui para ficar o mais claro possível. E, Ramon, quais são as maiores dificuldades que você vê que os clientes têm para adquirir o primeiro imóvel? Eu acredito que algo que eu já abordei é a comparação. Ele vai, na maioria das vezes, né, em busca de um apoio, até mesmo emocional, para poder apoiar ele nessa etapa. E na maioria das vezes, a pessoa só acaba contando um lado só da história, né, do seu lado de desafio. E quando, na maioria das vezes, ele faz a comparação, ele acaba sendo injusto com ele mesmo, porque a realidade daquele cliente é uma, a dele é outra, então ele precisa saber que toda análise de crédito ela é subjetiva. Então não tenho como chegar e comparar a minha análise de crédito com a do Fábio, nem a do Fábio comigo. Então por isso que a gente tem um time, né, justamente preparado, especialista, para poder não só vender,
né? Então a gente tem um diferencial aqui na House Brasil, da Construtora Tenda, que é justamente essa equipe especialista que tem esse cuidado para além da venda. Perfeitamente. Se eu puder só agregar um pouquinho mais o que o Ramon falou, eu acredito também que hoje o que pesa muito também, na verdade, ponto de vista mais uma vez meu, eu acho que 80% dos negócios às vezes não são fechados na mesa, porque boa parte dos clientes escuta opiniões de amigos, cônjuges e familiares. O que acontece às vezes, você conta o sonho seu, né? Poxa, eu quero comprar um apartamento e tal. Aí você fala com uma pessoa que não está naquela mesma energia que você, né? Não está naquele mesmo espírito que você. Aí te lança uma palavra, né? Uma palavra que não é tão boa, que te desanima um pouquinho mais. Desmotiva, Desmotiva né? mais. Nossa, Até pela falta de conhecimento. Exatamente. Perfeitamente. Eu via bastante isso quando eu era do pré-atendimento. Muitos clientes desistiam no meio do muito. caminho por conta de alguma E coisa às que ele ouviu. vezes, o que acontece? Por parte dos familiares, falando das algumas mães, né? Os pais, né? Como é que funciona? Os pais, na verdade. Às vezes os nossos pais, uma maneira que ele tem de nos proteger é criando alguns obstáculos, né? Às vezes ele acha que você não vai conseguir os clientes e sempre fica ali dizendo, poxa, pensa mais um pouquinho. Mas o que é que eu falo? Eu falo aos meus clientes, quando você sair daqui, você vai escutar seus amigos, até mesmo a depender do seu cônjuge e dos familiares. Só que a decisão é sua. A oportunidade, ela vem, e como o Ramon falou, ela não bate na porta duas vezes. É você fechar os olhos, blindar os seus ouvidos e seguir adiante. E o que eu costumo também, para poder complementar, Fabinho, é que eu costumo dizer para meus clientes, né? Eu digo, olha, escuta bem essa frase e não esquece. O medo só serve para uma coisa, para poder para te parar. Então, o medo, além dele te parar, ele também só tem mais um fator em relação a isso, que é o quê? Afastar você dos seus sonhos. Então, acredita no seu potencial, né? Acredita no que você está fazendo, vai buscar conhecimento, né? Com quem realmente entende, com quem realmente tem um compromisso e evitar, né? Como eu trouxe a comparação. Aí, produção, isso dá um corte, hein? Já vai ir pro nosso Instagram lá, da Construtora Tenda Digital. Arrasou, Ramon. Bom, é isso, pessoal. Esse era o papo de hoje, mas provavelmente vai ter mais dúvidas pelo caminho. Você tem algum ponto para acrescentar, Fábio? O ponto que eu tenho para acrescentar é dizer o seguinte: se você tem um desejo de conquistar o seu imóvel, ou se você tem um desejo que não seja apenas de imóvel, mas uma coisa íntima, um sonho que você tem, é não desistir, é se organizar, tanto mentalmente, né, como fisicamente e espiritualmente, acreditar em você e adiante. E não escutar opiniões de pessoas alheiras, que no meio do caminho você está seguindo, que vai tentar falar palavrinhas, né, que não vai somar. É seguir em frente. Eu ia finalizar aqui, mas me surgiu uma dúvida. E sobre aquele cliente que ele, às vezes, desiste no meio do caminho porque ele fala, eu não vou conseguir porque eu só tenho R$1.000 para dar de entrada. O que vocês dizem, assim, para ele? Eu posso só começar, Ramon? Deve. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, e acontece muito, você foi no X da questão. Eu pergunto para ele, geralmente eu pergunto assim, hoje, para você conquistar seu espaço no mundo significa o quê? Por exemplo, suponhamos que eu tenho um veículo, um carro, que meu carro hoje custasse, sei lá, R$40.000. Se eu te falasse que eu estou vendendo meu carro custa R$40.000, só que eu estou te vendendo meu carro hoje por R$1.000, você daria um jeito e compraria meu carro, porque você sabe que é um ótimo negócio. Então, se você não dá um jeito para conseguir os R$1.000, então conquistar seu espaço no mundo não é sua prioridade. A minha vontade de te ajudar nunca pode ser maior do que sua vontade de ser ajudado. Entendeu? É isso. Outro corte aqui, ó. Sim, e eu acredito que o medo, né, Flavinho, mais uma vez, estou dizendo, né, trazendo essa questão, porque a gente presencia muito, que na maioria das vezes não é só o impacto financeiro que o cliente vai ter. Na maioria das vezes ele é paralisado pelo próprio medo dele, o próprio medo dele mesmo. Então o medo ele só faz roubar os seus sonhos. Né? Acredito que é você acreditar, confia e bora pra cima. Isso, pessoal. Eu via bastante isso quando eu trabalhava no pré-atendimento na Smart Leads. Tinha alguns clientes que eles viam que tinham que dar um jeito, vendia celular, vendia moto, vendia o que for, e ia atrás. E tinha aqueles que ficavam meio incisivos, sabe? Falou, será? Será? Pois bem, pessoal, aí vocês já sabem, hein?
Quem Ô, quer dá um Brenda, jeito, né? E eu costumo dizer, né, trazendo exemplos, né, porque a gente precisa convidar ao cliente para esse lugar. Hoje você compra um carro de 150 mil, você tira ele da loja, ele já não é mais aquele valor. Perfeitamente. Então, hoje é uma compra, no meu ponto de vista, mais rentável, é a compra de um imóvel. Tem imóveis aqui que a gente eu cheguei a vender ele no início, quando eu entrei aqui há 3 anos atrás, de 135 mil, e hoje esse imóvel está custando 210 Ô, mil. Glória! Investimento, hein? Muito. Então Muitas vezes não é imagina. só para poder você conquistar, também para você que quer investir. Sim. A gente também tem um mix de produtos justamente para poder atender esse público também. É uma Sim. forma também de poupar, né, Ramon, seu dinheiro. De qualquer forma, você, de uma maneira sucinta, né, mais tranquila, ser até perceptível. Aquele dinheiro que você gastava com a fatura de cartão de crédito, Shopee, Mercado Livre, esse Shopee, negocinho. a famosa Você vai- Shopee. Vai pagando suas Ali que o dinheiro vai prestações. embora. E tem a outra também, né? Mas só que... Shopee, eu não aguento nada. É Shopee. É a Shopee, é a Shopee. Shopee, Mercado Livre, surge toda hora uma Achei. plataforma. É, Não, Shein. a Shein aí, melhor deixar em off. Ah, tá bom. Mas é isso, gente. Sempre surge aí um motivo para você gastar, mas quanto mais você economiza, ó, mais chance você tem de se planejar para comprar o seu imóvel. Então, pessoal, vamos encerrar esse quadro, né? Eu espero ver vocês em breve para tirar mais dúvidas aí dos clientes. Gostei bastante. Eu, particularmente, saí daqui com bastante insights, bastante ensinamentos. Então, eu vou até repassar para o pessoal lá de pré-vendas da Smart List, que eles realmente têm bastante dúvidas em relação a isso. E eu espero contar com vocês nas próximas edições, quando a gente vier aqui de novo para a Bahia. Por favor, né? Já me sinto de casa, então para mim é sempre uma satisfação Já tá poder simpatizada, né? trazer conhecimento. Qualquer dúvida, informação, tem aí o Instagram, né, da Construtora Tenda Digital. Sim, Pode segue a chamar lá, gente, hein? Só alegria. Pra mim, primeira vez, né? Não, arrasou. Quem me conhece sabe que eu sou tímido. Também era a minha demais. primeira vez, gente, ó. Me desculpem Então, aí qualquer arrasamos. coisa. Arrasamos. E Ramon também, né? Ramon já é de casa. Então O Ramon Ramon já tá penendado, né, Ramon? Tem história aí já. É isso, tchau, pessoal. Até a próxima Tchau, edição. tchau. Muito obrigada.